você te fazendo uma pergunta. A gente sabe que foi para todo mundo um susto, em todos os campos, em todas as questões em relação ao comércio, à indústria, não só na indústria farmacêutica, mas foi muito difícil acompanhar o que estava acontecendo. Todas as mudanças, muita gente tendo que fechar as portas, muitos profissionais perdendo seus empregos. Como que foi para você, pessoalmente, e também como profissional do ramo, receber essa notícia e como que foi dar o primeiro passo para tentar acompanhar o que estava acontecendo? Bom, uma pergunta que eu acho muito pertinente nesse momento, né? Pessoalmente falando, claro que foi um impacto muito negativo, né? No início, porque todo mundo fica com medo, porque todo mundo ninguém sabe, né, do futuro da pandemia, o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, inicialmente bateu aquele medo, aquela ansiedade de saber o que iríamos fazer. Mas, profissionalmente, né, como eu sou diretor acadêmico da instituição de pós-graduação, de ensino e pesquisa também, logo no primeiro dia nós começamos a adotar as medidas necessárias para podermos nos adequarmos ao novo normal, né? Esse jargão, virou um jargão agora, o novo normal, né? Todo mundo está cansado de falar isso agora. E nós começamos a nos adaptar, né, especialmente com o online, com o EAD. Nós já tínhamos as nossas pós-graduações EAD, mas de uma forma um pouco mais incipiente, né? O nosso carro-chefe é a pós-graduação presencial, como grande parte, ou enfim, 99% das universidades do Brasil e do mundo. Mas desde o princípio a gente já começou a se adequar, né? E em menos de 2 meses nós gravamos mais de 80 aulas, né, com os professores. Então, eu praticamente assumi todo o trabalho de uma equipe que eu tenho aqui de mais de 15 pessoas, um trabalho sozinho, porque como diretor eu tinha que assumir, bater no peito e assumir a responsabilidade e tentar desenhar um novo fluxo de trabalho para a empresa. E com isso, eu montei todo um cronograma novo de gravações de aulas, de contratação de sistemas informatizados, por exemplo, como o Zoom, que está largamente utilizado. O Skype já é uma ferramenta bem mais antiga, né? Tinha até um certo tempo que eu não utilizava o Skype, e aí eu até devo uns ajustes finos aqui para fazer no ao vivo. Mas tivemos... Então, ou seja, a gente investiu em equipamentos, investiu em gravações, em edições de vídeo, investimos em equipamentos online e também... E aí, assim, aí eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, pessoal, nós não tivemos medo. Por quê? Porque não é que vai vir uma mudança, uma mudança trágica, né, através de tragédias, de mortes, de uma pandemia, de uma infecção que todo mundo está lutando hoje para poder entender o fluxo dela exatamente. Não temos medicamentos, não temos vacinas. Então, assim, não adianta a gente também cruzar os braços, chorar e ficar dependendo de R$600 do governo, né? Então, aqui a gente resolveu realmente meter a cara no serviço mesmo, sentar, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, sentar a bunda na cadeira, literalmente, porque a gente teve que se desdobrar no home office. Apesar que a nossa empresa, uma empresa que está no mercado desde 2008, nós temos a grande parte da equipe, se não a maioria, em home office, porque nós temos unidades em todo o Brasil, né, em todos os estados praticamente. Então, todo mundo foi para o seu home office de fato, né, quem estava ainda na matriz, e nós tivemos que adaptar. Eu, nesse intertempo aí, tive dengue, tive uma contratura muscular na lombar também, que eu tive que parar no hospital para tomar medicamentos. Justamente por conta da questão da postura, do home office, que era uma coisa nova também. Então, assim... Resumindo a história, não tivemos medo, eu não tive medo, assumi a responsabilidade enquanto diretor acadêmico da instituição para poder não deixar os nossos alunos com vácuo, né, de conhecimento. Então, nós adaptamos, nós temos hoje em estudo mais de 5.000 alunos, né, já temos formados aí mais de 10.000 alunos. Então, nós não poderíamos deixar os alunos na mão neste momento tão complexo e tão difícil. Então, nos adaptamos, estamos agora vislumbrando um mercado muito melhor para a gente no EAD, estamos investindo pesado, então, ou seja... A gente travou, né? Perdemos um pouquinho. O ICPQ... voltou.
A gente perdeu um segundinho da sua deslanchou, conexão, Ismael, né? mas já voltou. Pode continuar. Oi, cortou? Cortou um segundinho. Só o finalzinho, só o né? final aí, se você quiser. Então, assim, resumindo a ópera, aqui onde eu trabalho, no ICTQ, na contramão das empresas que talvez hoje estejam fechando as portas, ou suspendendo contratos de trabalho, ou deixando de investir em ferramentas digitais e nessas novas metodologias, nós investimos, nós não fechamos as portas, nós não suspendemos contratos, nós estamos contratando pessoas, então, ou seja, nós fizemos tudo ao contrário do que a maioria. E eu acho que é isso, quando você é uma empresa que tem visão, que tem uma missão, que tem valores, você segue em frente e derruba as barreiras aí que vem surgindo com os desafios da pandemia. Ismael, com essa pandemia, com o isolamento social, duas profissões, eu vou citar aqui duas, para não dizer outras, claro, né, ganharam uma atenção especial. Eu diria os professores, você é professor, né, também. E profissionais da área de saúde. Diante desta nova realidade, desse novo normal que a gente vive, você vislumbra alguma mudança no mercado de trabalho para essas áreas? Vai ter um olhar diferente a partir de agora, com um professor, por exemplo? Ontem a gente até falava aqui, né, Carol, da saudade que os pais têm de deixar os filhos, por exemplo, na sala de aula hoje, né, que não é fácil. E hoje também, eu penso que não tem ninguém que não olhe mais diferente, por exemplo, para um médico, para um enfermeiro, para um técnico de enfermagem, enfim, para um farmacêutico. Você vislumbra mudanças daqui para frente, um olhar diferente para essas profissões? E, claro, isso vai passar pela academia também, penso eu. Claro. Eu vou dar alguns exemplos básicos até para os telespectadores compreenderem bem, até para já respondendo a sua pergunta. A área da saúde é uma área muito regulamentada, uma área muito complexa de se trabalhar e de se locomover, enfim, de fazer as coisas acontecerem. A área farmacêutica, eu acho que para mim é a área mais, a pior de todas em relação à regulamentação, né? Isso é bom em partes e ruim em outra parte. Então, assim, e aí vem também os professores. Em relação à área da saúde, esses profissionais, eles têm que enxergar que e a sociedade enxerga isso, que os profissionais da saúde, eles são, assim, não é que são melhores que ninguém, não, mas é uma área para que quem ainda não engajou, por exemplo, um jovem que ainda vai prestar um vestibular, é uma área essencial. Então, ou seja, áreas essenciais, elas sempre terão demanda em momentos difíceis e em momentos bons. Né? Porque se você está com um momento difícil, você entra em depressão, você tem problemas psicológicos ou até começa a desenvolver doenças crônicas, você vai lá e tem que comprar medicamento para isso. Mas se você está feliz, você vai para uma academia, você compra um suplemento para poder ficar mais forte. Então, ou seja, a área farmacêutica, por exemplo, ela, claro, todas as áreas tiveram impacto, mas a área farmacêutica é uma das que menos tiveram impacto, né? Tanto na indústria, tanto no varejo. E aí vem também a questão das adaptações. Por exemplo, tem a telemedicina hoje, a teleconsulta, que foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e, consequentemente, também aí adotado pelos outros conselhos regionais, né, e federais, né, de farmácia, de nutrição, psicologia, enfim. Então, ou seja, se você é uma pessoa que é muito pragmática, que é uma pessoa que não se adapta a esse tipo de tecnologia, como é que você vai sobreviver, mesmo sendo um profissional essencial como são os profissionais da saúde? Então, ou seja, as pessoas têm que enxergar oportunidades nas crises, porque a crise que é o principal meio para você enxergar oportunidades. Você pode ver a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores desabou. Eu que opero em Bolsa de Valores também, e conheço até um pouco desse mercado, as oportunidades apareceram e, assim, tem empresas hoje que as ações já estão o dobro do que estavam antes da pandemia. Ou seja, oportunidade, claro que você tem que chegar ao momento de você entrar. Então, ou seja, aí eu vou dar outro exemplo também, por exemplo, tem a telemedicina, como é que o paciente, por exemplo, iria pegar uma prescrição médica? Simples, tem a prescrição eletrônica hoje. Então, ou seja, e aí o médico que está lá no seu consultório, que ele não se adapta a essa tecnologia de fazer uma consulta através de uma teleconferência com o seu paciente e saber orientar o paciente da forma como ele vai até mostrar para ele o que ele tem de saúde, o que tem de problema ali,
Ele está fora do mercado, mesmo sendo médico. Por exemplo, os médicos que atuam em estética. Quem vai gastar com estética hoje num momento complexo desse? Muito difícil. Claro, tem pessoas que não estão em crise, mas a grande maioria, quem vai fazer, por exemplo, uma mulher que vai pôr um silicone hoje no seio. Será que ela opta em pôr um silicone ou será que ela opta em guardar esse dinheiro e para assegurar a sua renda familiar, para não ter um impacto lá na frente, se porventura ela tiver, sei lá, uma perda de um emprego? E aí esse médico vai fazer o quê? Ele é médico, ele pode voltar para a clínica geral, por exemplo. A clínica geral hoje é uma das especialidades médicas que está mais em voga, né? A psiquiatria hoje, com o problema de isolamento social, que traz muitas doenças, principalmente no espectro psicológico, cresceu bastante. Então você tem que ir se adaptando, você tem que ser resiliente. Essa palavra também, eu acho maravilhosa essa palavra, porque resiliência é o quê? É o simples fato de você conseguir se adaptar, mesmo com a pancada você consegue voltar ao estado normal, ao status quo, né? Mas não para você voltar ao seu normal, à sua zona de conforto. Você tem que estar sempre sendo incomodado. E esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje, ela nos incomoda muito. Até porque é o seguinte, crescer dói muito. O Rick Chester, né, que é aquele famoso vendedor de água lá de Copacabana, que depois virou escritor, palestrante em Harvard, enfim. Ele simplesmente era um cara comum das comunidades do Rio de Janeiro. Apesar de ser mineiro, ele morava na comunidade do Rio de Janeiro, foi vender água em Copacabana. E por meio de uma situação até mesmo de racismo, de alguma pessoa que criticou ele fez um vídeo de 1 minuto, o minuto do empreendedorismo, falando como é que vendia água e como é que ganhava dinheiro com isso. No outro dia, ele começou a ter uma explosão de seguidores na rede social dele. O Banco Santander convidou ele para poder participar de uma propaganda. Ele foi convidado para dar uma palestra em Harvard. E hoje o cara e hoje ele mora, como ele mesmo fala, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Ele estava vendendo água. E aí ele fala, se vender água para você é difícil, então o problema não está na economia, não está na pandemia, está em você. Né? E aí eu trago aqui agora os professores também, eu também sou professor, os professores que são muito metódicos, que acham que somente aquela sala de aula, as cadeiras, uma enfileirada atrás da outra, com os alunos sentadinhos ali, né? E com aquela cara de que não sei se entendeu tudo ou não entendeu nada, gente, isso vai acabar. Não quer dizer que isso vai acabar na sua totalidade. O ensino hoje, ele tem que ser híbrido. Tanto online, digital, EAD, chamem da forma como quiserem, né? E também presencial, né? Mas neste momento que nós estamos vivendo hoje, somente o online está sendo possível de ser feito, né? E aí, o professor que acha que o online não presta, que o EAD não resolve, ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar os braços, ele vai ser mandado embora. Entendeu? Então, ou seja, ele tem que se adaptar também. E aí eu que estou na pós-graduação aí de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, é uma mão na roda, porque esse tipo de formação nos dá uma visão gigantesca de N ferramentas para poder atuar nesse mercado. Então, ou seja, resumindo a ópera, todos, eu estou falando de profissional da saúde e professores porque foi a sua pergunta, mas isso serve para todos, jornalistas, vendedores de picolé, o pessoal da área da informática, enfim, todo mundo tem que se adaptar, todo mundo. Só que aí tem que enxergar a oportunidade, porque não existe sorte. Sorte é o quê? É a junção de oportunidade com a competência, né? Essa é a minha visão, é a minha opinião. Então é isso, é adaptação, é ser resiliente e se reinventar. O Ismael, você, normalmente aqui no programa, a primeira coisa que a gente faz é trazer uma citação de algum autor, uma mensagem. Como a gente começou um pouquinho atrasado, eu acabei pulando essa parte, mas eu queria trazer ela porque vai casar muito com isso aqui que a gente está batendo um papo. Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. É uma citação do Rubem Alves, que diz assim: me interessam as pessoas que estão em busca, são essas pessoas que podem ser educadas. Ele faz essa relação, como você acabou mesmo de dizer, dessa pessoa que busca algo, que está sempre nesse lugar de um caminho, né? de procurar algo, de nunca cessar o sonho, né? A busca em si, e que justamente essas pessoas que são as pessoas que vão conseguir a aprendizagem, vão conseguir o ensino, vão conseguir a educação.
Muito bacana o que você trouxe aí falando, né? Principalmente dessa questão dos professores. Achei que deu super certo com a sua fala aí, por isso que eu quis trazer hoje. Não, e eu gosto muito até mesmo do Mário Sérgio Cortella, né, que traz também algumas frases célebres aí que até que circulam na internet, né? Então, eu até na minha apresentação que eu fiz na Universo, que até foi por ela que vocês me convidaram, né, para poder participar desse momento aqui, ele fala... ele é um bom filósofo. Para quem não conhece, o Mário Sérgio Cortella é um filósofo muito conhecido, né? E aí ele faz uma pergunta numa das palestras dele, que é a seguinte, né? Você está fazendo o seu melhor ou o seu possível? Né? Porque fazer o possível todo mundo faz, porque isso é ser medíocre. E mediocridade não é nada pejorativo. Mediocridade é o ser o quê? Uma pessoa que está no meio, que está na média, né? Ele não está nem 0, nem 10, ele está no 5. Né? E aí ele fala outra frase muito boa dele que circula aí, que é o quê? Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não possui condições melhores para fazer melhor ainda. Vou repetir essa frase. Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não possui condições melhores para fazer melhor ainda. É muito forte essa frase. E ela mexe com o ego de qualquer pessoa que escute ela. Então, eu espero que essa frase, como mexeu comigo, mexa também com os telespectadores aí, né? E aí vem outra situação também, até do Rick Chester, que é um cara que a gente fez uma live aqui no CTQ com ele recentemente, e ele estava dando um exemplo, né? Um dia ele falou assim, recebi uma mensagem de alguém na rede social, que o cara, ele falou que não tinha dinheiro para poder comprar um meu livro, e não tinha dinheiro para ir numa palestra minha. Eu pus o nome dele na lista, ele foi na palestra, e aí eu consegui encontrar com ele e trocar uma ideia de 5 minutos. E aí o cara pegou e me abraçou e falou assim, posso tirar uma selfie com você? E ele deu o livro pro cara e tudo, deu o ingresso da palestra, né? O nome dele estava na lista, e aí o cara tirou um iPhone dos mais caros, né, para fazer uma selfie. Aí o Rick Chester falou assim, mas meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você me falou que não tinha dinheiro para vir na minha palestra, você não tinha dinheiro para comprar o livro, mas você tem um iPhone de quantos mil reais mesmo? 5 mil, 7 mil, não sei, é o valor de um carro, né? Aí ele virou pro cara e falou assim, o que você faz? Vende o seu iPhone e compra o meu livro. Vende o seu iPhone e vai fazer um curso. Vende o seu iPhone e vai crescer. E aí crescer dói, porque a gente não desapega das coisas materiais, né? Infelizmente, o ser humano, isso é natural do ser humano, né? Só que eu achei muito, muito interessante esse exemplo que ele deu, porque, assim, realmente, pense vocês aí, será que vocês teriam coragem de largar seu iPhone, seu Galaxy de última geração aí? Agora tem um Xiaomi aí da China também, e o celular hoje é uma coisa essencial. Mas o Rick Chester, lá ele conseguiu investir R$40 lá e pegou R$10 emprestado do cara, comprou a água, ele foi explicando aquela história toda da água, e ele conseguiu ter um lucro lá de 950%. E está onde está hoje. Assim, são alguns exemplos, a gente tem que, e eu acho importante que exemplos de vida é o que move, né? Eu como pai de 2 filhos, né, eu tenho que ser exemplo para eles o tempo inteiro, porque eu tenho como exemplo meu pai, né? E nesse momento de pandemia, eu acho que uma das coisas mais importantes é justamente o convívio com a família, com os familiares, para você conhecê-los até melhor, né? Talvez tem gente aí que nem sabia que a esposa ou o esposo era tão gente boa, né? É bem isso mesmo. A gente comenta muito isso aqui, né, Petras, da questão das novas relações aí com a quarentena, com a pandemia. Sim, já discutimos muito isso aqui, muito, muito mesmo, né? Agora eu fiquei pensando, o cara sacar o iPhone, né? Meu Deus. Pensa na situação. É constrangedor. E aí a pessoa... eu queria estar lá para ver a cara dele na hora que o Rick Chester falou isso para ele. E se ele realmente ele teve coragem de se desfazer daquele bem para poder investir no intelecto dele, para poder, daqui para frente, ele ter ser uma pessoa muito melhor, e daqui para frente ele conseguir comprar um iPhone melhor ainda. Né? Eu fiquei pensando no bom senso da pessoa, né? Porque ganhou, né? O Chester se comoveu com ele, deu a palestra, tudo, aí ele me saca um iPhone, é demais. A gente tem que compreender nossas prioridades e principalmente, né, dessa ideia que o Ismael acabou de falar, de sair da zona de conforto, né? Tentar estabelecer novas relações aí para conseguir alçar, principalmente vivendo na crise que nós estamos vivendo, viver de uma maneira melhor e mais promissora, pensando num futuro, né, que ele possa ser promissor, apesar do que estamos vivendo. Ismael, eu vou ter que te agradecer, porque
Pode finalizar, vou deixar você finalizar. Eu sou sempre assim, né, Petros? Eu saio cortando. Mas já acabou? Não tem que acabar. Pois é. Isso todo dia acontece. Quando você acha que o papo tá bom demais, a Carol chega, ó, gente. Eu gosto muito de bater esse papo, né, com as pessoas. E aí vocês podem pensar, esse cara tá sendo um demagogo, um político. Gente, nada disso. Eu tô falando a minha realidade, estou falando que aquilo que eu faço e aquilo que eu vejo, que eu tento fazer as pessoas acreditarem e fazerem também. Eu não sou perfeito, eu erro bastante, mas quem erra, cresce. Quando você bate cabeça, bate no muro, é o momento que você realmente... É igual sua mãe falar assim, menino, não põe o dedo na tomada. O menino vai lá e põe o dedo na tomada. Ele toma um choque. Ele nunca mais vai pôr o dedo na tomada. Mas ele teve que ir lá provar daquilo, né? Claro que você não pode ser imprudente, nem negligente e nem perito, que aí você seria culpado disso tudo, né? Então, mas você tem que realmente buscar a sair da zona de conforto o tempo inteiro. Mesmo que você esteja nela, que esteja um mar de rosa na sua vida, esteja ganhando bem, seu salário garantido, as suas férias bonitinhas lá, a sua viagem para o exterior, o seu iPhone de última geração, mas não fiquem satisfeitos. Eu, particularmente, não fico satisfeito. Diariamente eu estou sendo incomodado por alguma coisa que eu quero alcançar, tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito também... de fé, né? Que eu acho isso também muito importante, respeitando aí a crença de todo mundo, mas é isso. Claro. Bom, obrigada, viu, Ismael? Quero agradecer você estar aqui disponível, bater esse papo com a gente, agradecer, né, o conteúdo que você trouxe, tão importante nesse momento, tão caro para todos nós aqui do programa Tom Maior, como também dos nossos telespectadores, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço aos telespectadores, Petras, Carol. A gente colocou aí no... Esse negócio de fica em casa, não sei o que, não. É um abraço virtual e aí vocês resolvem o que vocês acham mais prudente para vocês. A gente colocou aí o Instagram do Ismael também. Você viu durante a entrevista, durante o nosso bate-papo, apareceu aí @IsmaelRosa. Você pode ir lá, isso, né, Ismael? Tentar entrar em contato, mais conteúdo e ver como vocês conseguem aí. Bom, muito obrigada. Então, tchau, Ismael, Petras, até daqui a pouquinho. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Realização. Foi através do ambiente de trabalho que eu estava inserida que me abriu um horizonte para a escolha do meu curso de graduação. Enfim, passar pela Fundação Pro Cerrado foi muito importante para mim, porque mudou a minha vida. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Nasci em Pires do Rio, perdi a visão aos 9 anos, estou em Goiânia há 14 anos, tenho 2 filhos, o Jean e a Jamila, já trabalhei como auxiliar de radiologia. Meu grande sonho é trabalhar numa rede de telemarketing. Meu nome é Jane Vieira dos Santos. Iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Tom Maior. Tom Maior. De volta com a nossa programação em Tom Maior. Petras continua online comigo. Oi, Petras. Ok, firme e forte contigo, Carol. Petras, continuando ali um pouquinho desse assunto, né, que a gente falou sobre educação, sobre a questão do professor, né, envolvendo, claro, o momento que nós estamos passando hoje de quarentena, de pandemia. Queria trazer para você e para o pessoal aí de casa, ouvinte da Rádio Sagres, uma história muito comovente. Uma professora da Argentina, ela encontrou uma maneira de continuar as aulas à distância sem usar a internet. A Miriam Mabel Lera, ela leciona em uma cidade muito pequena, predominantemente rural praticamente, então já é difícil de se imaginar que as pessoas tenham celular, computador, quanto mais acesso à internet. A Miriam, ela achou uma solução, ela resolveu dar as aulas dela através da rádio local. Olha que bacana as fotos aí da Miriam utilizando a rádio local para ajudar os alunos dela que não conseguiam acompanhar as aulas online. Ela disse assim, ó,
Quando a quarentena começou, como todos os professores do país, fomos deixados para ver como manteríamos o vínculo com as crianças. Não escolhi o WhatsApp porque sei qual é a realidade dos meninos. Conhecemos as famílias e as condições em que vivem. Por isso não foi fácil para mim fazer aula em vídeo para eles baixarem. Sei que eles não têm celular. A solução, então, foi utilizar a emissora local de rádio para poder os familiares sintonizarem na rádio e a professora conseguir acompanhar os seus alunos dando aulas através do rádio. Que bacana, né, Petras? A gente já teve um exemplo aqui também, que se não me engano foi a professora Lívia Andrade que trouxe, dizendo de uma professora do sul do país que também ela teve uma outra maneira de continuar a dar as aulas, né, que foi deixando recados numa sacolinha. Você lembra dela ter falado isso? Ela deixava um varal com a sacola, as atividades, o aluno ia lá, pegava, fazia e devolvia. Então, encontrando maneiras, né, porque a gente sabe que estamos no mundo online, estamos no mundo da internet, mas nem todos têm acesso, né, à internet, nem todos têm 1 ou 2 computadores em casa, 1 ou 2 celulares em casa, né, Petras? Agora, Carol, eu sou até suspeito. Você me põe para comentar essa matéria aí, né? Gostar de rádio da forma que eu gosto, né? Mexo com rádio há 15 anos, pelo menos. Estou aqui na Sagres 730 e sei o poder que esse meio de comunicação tem, que é grande, chega em lugares que muitos outros meios de comunicação não chegam. Por exemplo, essa professora, por que ela fez isso? Se você tem a gente costuma dizer aquela caixinha mágica, né? Se você tem um radinho, né, Carol? Você está chegando em qualquer lugar ali da Argentina. Ela é da Argentina, não é isso mesmo? Na Argentina, no sul da Argentina. Exatamente. É quase que uma vila, um território, assim, uma vila, uma comunidade indígena. Eles trabalham, assim, muito rural, né? Não tem acesso à internet, a sinal. Então a rádio local ajudou eles aí. Não, e a sensibilidade dela, né, para pensar, gente, eu preciso dar aula, eu vou dar aula online, nem todo mundo tem celular, né, os alunos não têm celular. Qual a melhor maneira de se fazer? Uma rádio, né? Rádio que eu diria, Carol, eu estou aqui puxando o saco, você me desculpa, tá? À vontade. Rádio que eu diria que é um dos meios de comunicações mais resilientes que tem, né? Vamos pegar, por exemplo, a Rádio Sagres 730 aqui do sistema Sagres, né? A gente consegue ter acesso ao conteúdo em várias plataformas, né? Na TV, né? Por exemplo, esse material que a gente tem aqui do Tom Maior vai para a rádio, através de aplicativo, na internet, baixou um aplicativo, está no celular, você está lá no portal Sagres 730 também, você tem acesso, você está no radinho, você está no carro, enfim. Olha como que é amplo isso, né? Hoje você tem acesso à informação na palma de sua mão, é muito fácil, né? E a rádio, o meio, o rádio conseguiu se adaptar muito a isso, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver que a professora teve essa sensibilidade em usar esse meio de comunicação, que é um dos mais antigos, né? E eu não tenho dúvida que a informação, as aulas, né, estão chegando a quem tem que chegar, aos alunos lá da Argentina, né? Espero ver esse tipo de... Se já não tem aqui no Brasil, né? Vai que tem, a gente não sabe, né, Carol? Bacana, né, Petras? Foi muito interessante ver a saída da professora aí. Muito legal. Petras, vou passar a bola para você, então, você trazer aí as notícias, informações de hoje. Carol, hoje eu vou falar de vacina. Ah, meu Deus, estava sentindo falta. É porque a gente espera tanto por isso, né, Carol? No momento que a gente vai chegar assim e falar, ó, deu certo, está fabricando a vacina, né? Agora, semana passada, por exemplo, a gente deu a notícia de que a Nova Zelândia tinha zerado os casos, tudo bem que teve uma reincidência essa semana, apareceu alguns casos, mas eu me lembro da felicidade da gente falar isso, né? De que, ó, acabou, zerou, pensa. Muito bom mesmo, vale a pena a gente sempre ter essa notícia boa entre a gente.
Pois é, olha, a Organização Mundial da Saúde apontou que 4 entre as 200 pesquisas para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 estão perto de entrar na terceira fase de testes, né? Ou seja, a última antes da possível produção em massa. Vamos ver quais são essas vacinas? São 2 da China, uma dos Estados Unidos e outra do Reino Unido. Segundo a chefe de pesquisa científica da OMS, a Soumya Swaminathan, em cerca de 2 semanas, as 4 candidatas estarão na próxima etapa de desenvolvimento. 2 semanas, pode ser início do mês que vem, julho, né? Quais são essas vacinas, né? São as vacinas da companhia farmacêutica AstraZeneca, que recebe colaboração com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a da Messenger RNA, produzida pelo Centro de Investigação de Vacinas dos Estados Unidos e pela companhia Moderna, e 2 diferentes instituições médicas chinesas, 2 vacinas chinesas, né? A fase 2 da pesquisa de vacina, Carol, telespectador, ouvintes, implica em provas em uma centena de pacientes voluntários, enquanto a terceira fase, que é a que vai começar agora, né, é ampliada para milhares de pessoas, em um processo que durava, né, a gente vai torcer para que dure menos, né, pelo menos 1 ano ou 1 ano e meio, né? Centenas de instituições, no entanto, estão tentando acelerar esse processo. A partir da comprovação da efetividade e do início da produção em massa, a representante da OMS espera que seja possível contar com 2 bilhões de doses de vacina em 2021, quando já será possível determinar que grupos e localidades deverão ser priorizados, né? Lembrando que bilhões de vacinas, esses 2 bilhões, será para o próximo ano, 2021, mas há a expectativa de que ainda esse ano, em 2020, milhares de vacinas sejam produzidas, viu, Carol? Estamos aqui na expectativa. A notícia aqui no Brasil, a pandemia do novo coronavírus começa a desacelerar em pelo menos 6 estados brasileiros, de acordo com o relatório da Covid Analytics, né, que é uma ferramenta criada por um grupo de professores da PUC do Rio de Janeiro. O modelo que identifica o número efetivo de reprodução do vírus no país é referente aos dados até a última quarta-feira, dia 17. O levantamento mostra que, olha os estados, Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins estão com a taxa de retransmissão do vírus inferior a 1, ou seja, a média de novos infectados para cada pessoa já infectada está abaixo de uma pessoa. O número significa que a pandemia está reduzindo nesses estados, mas aí tem um dado preocupante, viu, Carol? Em Pernambuco, a taxa esteve abaixo de 1 durante os últimos 19 dias, porém, o último levantamento mostra que o valor referente ao estado aumentou para 1,01. São Paulo e Rio de Janeiro são os 2 locais com mais casos do país e registram um nível de retransmissão de 1,15% e 1,08%, respectivamente. E a maior preocupação, Carol, é aqui na região centro-oeste, viu? Dos 4 estados aqui da região centro-oeste, 3 têm as maiores taxas de retransmissão do país e estão nessa faixa há pelo menos 40 dias. A maior taxa de retransmissão, Carol, sabe onde é? Imagino. Do estado de Goiás, 1,89 por pessoa, né? Depois vem Mato Grosso, 1,59 e Mato Grosso do Sul com 1,57. O Distrito Federal, que está aqui ao nosso lado, em Goiás, também registra um número alto, 1,44, mas está atrás do Paraná, que está com um número de 1,48. Esses são os estados que preocupam nesse momento na escalada da Covid, Carol. Petra, a gente tem que ficar atento, respeitar o isolamento, o distanciamento. Não é hora ainda da gente achar que pode sair de casa, principalmente quem pode, fica em casa, né? Por enquanto a gente pode lutar aí com essas armas, que são as únicas, né? Apesar das boas notícias da vacina, por enquanto, as nossas armas para lutar aí contra a Covid, a pandemia, é o isolamento e o distanciamento social. Petras, quero agradecer sua participação aqui comigo, muito obrigada.
Carol, o prazer foi meu, tá? Estou aí, à disposição. Bom final de semana a todos. Para você também. A gente vai chamar um rápido intervalo e volta já. Tom Maior. Tom Maior. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme e antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Tom Maior. Tom Maior. De volta aqui no estúdio, comigo já tenho meu amigo Vinícius Tondolo. Oi, Vinícius. Olá, Carol. Boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores, ouvintes e seguidores aqui da Sagres. Sejam muito bem-vindos. Programa bacana hoje, viu? Fiquei bastante, assim, gostei bastante da primeira entrevista. É legal, né? Sobre educação. É uma coisa que dói aqui no fundo, assim, é uma coisa que mexe. Que pega. Que pega. Charlie nos acompanha online. Oi, Charlie. Futuro ministro da Educação, quem sabe, né? A vaga ainda está aberta. Nossa, já pensou, Charlie? Eu me candidato, mas não para fazer aquelas loucuras, não. Você vai se comportar, né? Vou me comportar. Por favor. Vou me comportar. Oi, Charlie, diga aí. Tondolo, então a gente vai lembrar aqui com a Carol, o tempo que a gente era piloto de Fórmula 1, a gente sabe o quanto é importante a segurança dos pilotos, né? Às vezes a gente vinha ali naquela reta, no GP de Monza, né? E aí tinha aquela área de escape tranquila, a gente podia até errar, ir lá na brita. Quando vai na brita não tem como voltar, né? Você lembra, Charlie, aquela vez? Não tem como, aí já era. Você lembra aquela vez que a gente até participou da Fórmula Millennium, que o pessoal deixou a gente dirigir no autódromo aqui em Goiânia? Eu saí todo duro, né? O pescoço mexia toda hora, mas foi legal a experiência, foi autódromo, né? Autódromo, com certeza, mas assim, para nós que somos piloto, Charlie, foi para a área de escape, foi para a caixa de brita, já era. Para voltar é difícil, né? Para voltar é difícil. E não pode voltar com a ajuda de ninguém. Que Alan Prost e Ayrton Senna que digam. Lá em 89 aconteceu isso, lá no Grande Prêmio do Japão, deu uma confusão danada. E por falar em 89, 88, 87, a gente lembra que o nosso autódromo, conhecido Autódromo Internacional de Goiânia, Autódromo Ayrton Senna, recebeu o GP de motovelocidade, né? Os grandes nomes da motovelocidade estiveram em Goiânia para 3 grandes prêmios. É a Fórmula 1 das motos, né? Goiânia, que foi palco aí durante 3 temporadas desta corrida. Goiânia recebe Stock Car, Copa Centro-Oeste, motobike, né? O Autódromo de Goiânia tem um calendário muito forte ao longo do ano. Eu gosto muito de frequentar o autódromo, eu gosto muito de velocidade. E olha, a iniciativa do governo de Goiás, né? Uma matéria que foi produzida aí para mostrar o quanto o autódromo, a cada dia que passa, está mais seguro. Acompanho o que foi feito aí para trazer mais seguranças para pilotos, tanto de carro como de moto.
Uma obra do governo do estado que está sendo realizada no Autódromo de Goiânia promete garantir mais segurança para os pilotos durante as provas de automobilismo e motociclismo. Essa pista de brita que faz a proteção de retenção, da diminuição, retenção da motocicleta, para não ter um choque muito forte na grade, no guarda-reio. Então isso é uma obra de muita importância, que dá à federação, que dá ao motor, ao esportista, uma segurança muito maior. Há muita gente vinha tentando fazer isso e agora nós, com muita alegria, estamos conseguindo realizar. Cada caixa vai ter uma camada de 25 centímetros de profundidade, o que ajuda a diminuir a aceleração do veículo que invadir o local. A obra segue orientação técnica do Departamento de Engenharia da Confederação Brasileira de Motociclismo. Que é um sonho que está tornando o Autódromo de Goiânia hoje referência mundial. É que nós tínhamos, o autódromo nosso já era considerado o autódromo mais seguro do Brasil. E hoje, depois dessa instalação das caixas de brita, ele pode ser considerado os mais seguros do mundo. A implantação das caixas de brita é uma reivindicação antiga da FMG, a Federação de Motociclismo de Goiás, e da CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo. Para o piloto Benedito Alves, a caixa de areia pode salvar vidas. Nós já tínhamos uma área de escape muito boa. Se caso houver alguma falha, nós estamos protegidos. Então, dificilmente nós chegaríamos na barreira de pneu. Eu considero isso aí um salva-vida nosso. Fechado para provas por causa da pandemia do novo coronavírus, o autódromo também recebeu, além das caixas de brita, pintura de fachadas da ala dos boxes, arquibancadas, muretas, áreas de cronometragem e cabines de imprensa. Também foram feitas reformas pontuais dos camarotes e sala de transmissão, além do trabalho de manutenção, como roçagem dentro do circuito e na área externa. Isso vai trazer para nós uma segurança muito grande. Num espaço tão importante para o cidadão goiano, que é o Autódromo de Goiânia, desde 1974 aqui, tem uma importância muito grande, é um ícone, então é uma obra de muito valor para o goiano. E a gente está aprimorando e melhorando essas condições. Eu sou apaixonado pelo Autódromo de Goiânia, né? É um circuito, o traçado do autódromo, ele é elogiado pelos principais pilotos, né, do Brasil, pilotos que tiveram a oportunidade de correr no autódromo Ayrton Senna, elogiam os pilotos que vêm aqui da Stock Car, Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Ingo Hoffmann no passado, sempre elogiaram bastante o traçado de Goiânia e agora um traçado que recebe uma segurança a mais, né, Tonto? O autódromo sempre foi muito elogiado pela sua segurança e aí essa colocação dessas caixas de brito, principalmente ao final da reta, traz mais segurança, tanto para os pilotos e como também para quem está assistindo o espetáculo. E é bacana porque, assim, você sabe, Carol, que eu gosto de história, né? Que eu adoro acompanhar história, e quando estava lendo os jornais antigos da década de 70, entender um pouco assim, o autódromo Ayrton Senna, na cidade de Goiânia, ele é uma sequência de grandes obras feitas numa área, teoricamente, assim, na época desabitada, e que ela passou a falar assim, os donos do terreno, que é da família Lousa, né, eles cederam, doaram os terrenos para que houvesse o desenvolvimento para essa área. E aí veio o estádio Serra Dourada em 75 e o autódromo em 73. E é muito bacana acompanhar e tudo. Eu, particularmente, eu me lembro de um dia, não sei se o Charles vai lembrar, teve um jogo importante, não me lembro qual jogo, mas teve 50 mil pessoas no Serra Dourada e 50 mil pessoas no autódromo, com 2 grandes eventos num domingo. Então, assim, o público goiano é apaixonado por velocidade, é apaixonado por futebol e, assim, a gente espera que volte, claro, depois dessa loucura, dessa pandemia, calma, que a gente tenha essa oportunidade de poder vivenciar, que vira um grande evento de família. Para mim foi vários eventos de família. Não, autódromo você vai com a família, Carol. Você pega o carro, vai com a esposa, com os filhos, e ali você leva umas cadeiras, arma ali naquela grama ali, faz churrasco, recebe os amigos, é um baita do programa. E você chega ali 8, 9 horas da manhã
e fica até o final da corrida, fica até 3, 4 da tarde. Eu já tive umas queimaduras de sol, assim, lendárias, assim. Uma vez eu me queimei só de um lado. Bom, bacana, Charlie. Obrigada por ter trazido aí essa informação, essa reportagem, notícia aí da renovação do autódromo. Tôndolo também, obrigada por estar aqui. Eu já vou me despedindo, já vou dizer tchau. Tenho que ir. Tchau. E na verdade, eu não vou dar um spoiler, viu? Porque de acordo com os códigos de conduta e ética modernos, spoiler, lá no artigo 5º, é proibido de se dar. A não ser que a pessoa queira. Está dentro de um dos incisos de liberdade de expressão. Exatamente. É proibido spoiler. Mas tem surpresa segunda-feira. Eu tenho certeza que você que acompanha o Tom Maior vai ficar muito feliz em poder acompanhar aqui. Eu não vou dizer o que é, para você chegar aqui e nos acompanhar em Tom Maior. Eu diria que quase a tarde toda. Vamos ver. Não, e eu acho que poderia chegar mais cedo, né? Pode chegar mais cedo também. Pode chegar mais cedo. Eu recomendo que chegue mais cedo. Se prepara um pouquinho mais cedo, prepara aí também a tarde toda. Vai ser bem bacana. Bom, eu vou me despedir de vocês. Um abraço e até segunda. Tom Maior. Tom Maior. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Para isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! No quesito saúde, os municípios devem cuidar do atendimento básico à população, como os postos de saúde, por exemplo, enquanto o governo estadual se encarrega do atendimento mais especializado, como dos hospitais. Já o governo federal não atua diretamente no atendimento da população, mas financia e organiza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quanto à educação, a administração da cidade deve cuidar das creches, da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado cuida do ensino médio e alguns oferecem também ensino superior. O governo federal cuida do ensino técnico, superior e toda a parte regulamentar da educação, inclusive a Política Nacional de Educação. Essas são só algumas responsabilidades de cada município. Viu como essa escolha pode afetar diretamente a sua vida? Fique de olho para saber mais e fazer sua escolha com sabedoria. Eleições 2020. E aí, quem te representa? A Fundação Pro Cerrado para mim foi muito importante, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida demais. Hoje eu sou uma pessoa mais aberta, mais comunicativa e hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi lá. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Sou técnica em Química e estudo Filosofia em Goiânia. Tenho 19 anos e moro na casa de estudante. Recebo uma bolsa da universidade que utilizo para me manter nessa cidade que escolhi. Sou jovem, negra e lésbica. Meu nome é Ana Cláudia, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco.
Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Futuro. A Fundação Procerrado, para mim, ela abriu portas, foi meu primeiro emprego. Hoje, fiz faculdade, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né, meu esposo. E a Fundação fez parte disso na minha vida. A Fundação Procerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Procerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Nasci em Brasília há 30 anos. Sou mogueiro, mexendo com holocausto. Me esqueço. O sonho, meia casa, no cal, na longa lição. Torcida estantativa, iguais a você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Após a reforma, há quem diga que todos os direitos dos trabalhadores podem ser negociados por acordo pelo empregador. Alguns prometem flexibilidade e autonomia ao trabalhador, que seu trabalho será remunerado por produtividade, agilidade e resultado. Parece vantajoso, mas já pensou o que você pode perder com isso? Não esqueça que em uma justa negociação, garantias são mantidas como jornada de trabalho, FGTS, registro de empregado, aviso prévio, intervalo de almoço, férias, ambiente seguro na gravidez, 13º salário, entre outros benefícios. Seus direitos têm valor. Nem todo acordo é bom para você. Tire suas dúvidas em www.reformadaclt.com.br. Uma campanha Ministério Público do Trabalho. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Para isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! No quesito saúde, os municípios devem cuidar do atendimento básico à população, como os postos de saúde, por exemplo, enquanto o governo estadual se encarrega do atendimento mais especializado, como dos hospitais. Já o governo federal não atua diretamente no atendimento da população, mas financia e organiza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quanto à educação, a administração da cidade deve cuidar das creches, da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado cuida do ensino médio e alguns oferecem também ensino superior. O governo federal cuida do ensino técnico, superior e toda a parte regulamentar da educação, inclusive a Política Nacional de Educação. Essas são só algumas responsabilidades de cada município. Viu como essa escolha pode afetar diretamente a sua vida? Fique de olho para saber mais e fazer sua escolha com sabedoria. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimos.
Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Tom Maior. Tom Maior. Sejam muito bem-vindos à nossa programação em Tom Maior aqui no Sistema Sagres. Eu sou Vinícius Tondolo e fico com você até às 5 da tarde, em busca de informações, novas perspectivas sobre o mesmo fato. Eu sou Vinícius Tondolo e fico com você até às 5 da tarde, aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Tom Maior, que é uma produção do Sistema Sagres, transmitido na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no Sagres Online, pela nossa plataforma no Facebook, facebook.com/Sagres730. Por lá você acompanha a gente em vídeo e pelo nosso YouTube você pode acompanhar as outras edições. Inclusive, queria parabenizar a toda a nossa equipe. Estamos chegando ao programa de número 40 aqui na Sagres TV, que seja de uma grande longevidade e uma excelente alternativa para você que está buscando conteúdo de qualidade. Bom, pessoal, eu quero destacar, inicialmente aqui no nosso programa, preparei uma notícia, preparei uma chamada que está muito relacionada com o nosso dia a dia, as últimas produções que fizemos aqui no Sistema Sagres. Estava acompanhando uma matéria, uma reportagem da agência Reuters, uma agência internacional de notícias, que diz que 7 grandes empresas de investimento europeias afirmaram a Reuters que desinvestirão em produtores de carne, operadoras de grão e até em títulos do governo do Brasil, se não virem progresso rumo a uma solução no combate à destruição crescente na floresta amazônica. As ameaças cada vez maiores de investidores que juntos possuem mais de 2 trilhões de dólares, não consigo nem imaginar esse dinheiro. São 2 trilhões de dólares em ativos administrados como a finlandês Nordea e também a britânica Legal & General, que mostram como o setor privado está adotando ações globais para proteger a maior floresta tropical do mundo. E aqui eu não trouxe esse tema para atacar presidente, atacar governador, prefeito, deputado, não. Esse é só um alerta para que, já que grandes conglomerados internacionais estão de olho na Amazônia, querem a preservação da Amazônia e já sinalizam com mudanças de comportamento, será que nós também não devemos se preocupar e também ficar atentos com o que compramos, de quem consumimos, quanto consumimos? Conversamos ontem e falamos muito nesta semana sobre a revisão de consumo que a pandemia tem nos ensinado. A gente tem aprendido muito que a gente não precisa consumir tanto como estávamos consumindo. E neste embalo de redução de consumo e necessidade de aumento de produção, porque ainda tem muita gente que não tem acesso diário a uma alimentação saudável, rica em nutrientes necessários para que possa ter o desenvolvimento natural, né, da saúde e poder fazer questões físicas. Então, a gente tem que desenvolver, tem que produzir, mas uma coisa não pode ser deixada de lado. Precisamos preservar. Ontem falei sobre questões relacionadas à produção de carne, da agricultura, né? A gente trouxe esse destaque aqui na nossa programação e hoje eu trago esse novo destaque envolvendo agricultura, preservação do meio ambiente e economia. Esse triângulo, esse tripé, não vai se separar depois da pandemia. E aí, pense um pouco,
como é que você pode ajudar aqueles produtores que estão respeitando a natureza? Como você pode colaborar com aqueles produtores de carnes, de grãos, de hortifrutis, mas que respeitem a natureza? Vamos começar a conferir, checar, conhecer um pouco mais a origem dos produtos que nós estamos consumindo? Assim a gente também incentiva, já que o cliente tem sempre a razão, essa é a hora de nós mostrarmos que nós brasileiros, não só esses conglomerados europeus, nós brasileiros também estamos preocupados com quem produz e respeita o meio ambiente. Essa é a minha reflexão de hoje para vocês, aqui no início do nosso programa, da nossa programação em tom maior. Também nesse embalo de reflexões, de pedidos, nós temos a nossa campanha aqui no Sistema Sagres, que pede para que você fique em casa e se cuide. E hoje nós temos um colega da casa também pedindo para que você fique em casa. Fique protegido. Fala, fera! Aqui é o repórter André Rodrigues, do Sistema Sagres de Comunicação, reforçando esse apelo a você. Fique na residência, mas se tem que ir para a rua, utilize a máscara, utilize também o álcool gel. Aqui no meu carro, meu álcool gel está guardadinho, sempre utilizando a máscara e o álcool gel. Porque juntos e unidos nós venceremos esse jogo contra o Covid. Tamo junto, abraço a todos. Fique em casa, uma campanha Sistema Sagres. Aí o pedido do nosso André Rodrigues, repórter aqui no Sistema Sagres, especialista na cobertura esportiva e também fazendo esse pedido para que você que está em casa nos acompanhando, tenha paciência e fique em casa. Se tiver que sair, se cuide, porque cuidando de você, você está cuidando do seu próximo e juntos nós sairemos desta situação. Bom, dando início e chamando os nossos convidados, os nossos integrantes, o Tom Maior, nessa segunda hora, ela tem a minha apresentação, Vinícius Tondo, como eu já disse, e tem Johan Germano, Jordana Ágata e Natália Freitas. E chegando aqui na nossa programação, seja bem-vinda, Natália. Tudo bem com você? E que agora o Johan vai ganhar essa, hein? O Johan vai ganhar. O Johan vai ganhar essa, hein? Oi? Agora sim. Agora sim? Agora sim, olha só, hein? O Johan pode registrar, hein, Nath? Johan Gorinha chega aí e me corneta, né, Vinícius? É. O Johan vem na sequência e ele certamente já está acompanhando, já está ouvindo. E ele já vai vir com uma piadinha. Porque se tem uma coisa que o Johan tem com muita competência, é o bom humor, viu, Nath? Mas você quer saber que eu vou ganhar um pontinho com ele agora, você quer ver? Vou falar da vitória do Flamengo ontem. Ontem. Ué, teve jogo? Ontem teve jogo. E ó, depois de mais de 3 meses paralisado o Campeonato Carioca, em meio a muita polêmica, ontem ele foi retomado, né, com o jogo Flamengo e Bangu. Flamengo que é o Atlético Goianiense lá do Rio de Janeiro. Aqui o Atlético Goianiense é o time que mais quer voltar aos treinamentos. Lá no Rio era o Flamengo, né? O Flamengo lutou muito para voltar aos treinos e também para voltar ao Campeonato Carioca. E você está conferindo os 2 dos 3 gols da vitória do Flamengo. Esse primeiro gol aí do uruguaio Arrascaeta, né, fez o primeiro gol, depois o Bruno Henrique de cabeça fez o segundo e o terceiro gol foi marcado pelo Pedro Rocha. 3-0, jogo para o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo ganhando do Bangu, né, nesse retorno aí do futebol. O Flamengo não teve dó do Bangu, venceu com facilidade 3-0, você acompanhando o Maracanã vazio, porque vai ser assim, né, Vinícius? Nesse retorno do futebol, os estádios sem torcedores, portões fechados. E o detalhe, Vinícius, é que o Rio de Janeiro é um dos estados com maior índice de morte e também de casos, né, de coronavírus. E do lado de fora do Maracanã
tem um hospital de campanha, né, que o pessoal montou o hospital de campanha ali do lado de fora do Maracanã. Então, enquanto o jogo estava acontecendo, também haviam pessoas se recuperando da Covid nesse hospital de campanha do Maracanã. Certo é que o jogo aconteceu, o Campeonato Carioca está de volta, né? Botafogo e Fluminense relutaram por esse retorno, não queriam, achavam que não era a hora. Então, o Carioca marcou o retorno do futebol e está de volta. O Campeonato Carioca está de volta. Enquanto aqui em Goiás ainda não há uma previsão, lá no Rio de Janeiro já tem futebol, já tem bola rolando, Vinícius. Natália, e você acompanhou o jogo? Eu particularmente, eu reconheço que eu não assisti esse jogo. Ninguém assistiu, Vinícius, somente o pessoal da imprensa que estava lá, porque não houve transmissão. Mas não estava liberado? A Globo... Oi? Mas não estava liberado? O Bangu não tinha liberado? O Bangu tinha liberado, mas a detentora dos direitos de transmissão preferiu não haver a transmissão, né? Mas o Bangu tinha liberado, até porque o presidente Jair Bolsonaro, né, assinou aí uma medida provisória que permite que os mandantes das partidas decidam como será a transmissão da partida, né? E houve todo um imbróglio da Globo com o Flamengo, as duas partes não chegaram a um acordo, mas ontem o Bangu era o mandante, ele tinha essa opção. Mesmo tendo liberado, não houve a transmissão. Então, esses gols que a gente está conferindo é da Flá TV, o canal do Flamengo no YouTube, que disponibilizou 2 dos 3 gols da equipe rubro-negra nessa vitória de ontem. Há esse imbróglio, já tem jogos sendo marcados para o domingo, né, que deve haver a transmissão, mas esse ontem não teve transmissão. O pessoal teve que acompanhar mesmo através das ondas do rádio, Vinícius. E até uma curiosidade, Natália, e com relação à imprensa, como é que foi a relação? Tá? Eu estou tentando acompanhar pelos gols, assim, o ângulo não colabora, mas o pessoal ficou atrás do gol, teve repórter dentro de campo... Não teve? Como é que foi a entrevista coletiva após o jogo? Teve, não teve? Como é que foi o procedimento adotado? Então, todo mundo que estava envolvido no jogo, né, Vinícius, tinha que ter, né, o resultado negativo da Covid-19. Os repórteres de rádio, assim como a gente está acostumado, ficaram atrás dos gols, né, todos de máscara, e também havia alguns pontos ali no gramado com álcool gel disponível, né? Então eles ficaram atrás do gol normalmente, né? E depois aquela questão da entrevista foi um pouco mais controlada, né? Tentando manter o distanciamento, né? Para tentar voltar, mas de maneira um pouco mais precavida, né? Mas assim, houve a transmissão do jogo, quem acompanha pelo rádio costumeiramente foi uma transmissão normal, né, os máscaras e com álcool gel disponível. E após o das entrevistas um pouco mais cuidadosas, né, tentando manter o número, a gente está acostumado com mais recheado, né? Ontem as entrevistas foram um pouco mais limitadas, né? O número de entrevistados foi menor, até para evitar também esse contato aí que a gente acaba tendo, mesmo se cuidando, acaba tendo um contato aí durante a entrevista. Beleza, Nath. Então, enquanto o Campeonato Carioca voltou, já tem esse destaque, né? Já tem essa... é a primeira competição estadual a voltar no futebol brasileiro. Flamengo lutou e já conseguiu voltar ao futebol. A Federação Mineira de Futebol planeja voltar os jogos somente no final do mês de julho. Mas o caminho ainda é longo e incerto. Confira os detalhes com o repórter André Cristino, da Rede Minas. Desde 11 de março, Thiago não estendia a bandeira da Barraca do Povo, um dos 35 empreendimentos de alimentação do entorno do Mineirão em dias de jogos. Já são mais de 3 meses sem encontrar com a torcida. O jogo é às 16 horas, 10 horas da manhã a gente já está aqui com tudo montado, a barraca, a cerveja gelada, o torcedor chegando do interior, né, aquela resenha com os clientes já que tem o costume de vir. Então é
É um domingo sem o Mineirão, é como se não tivesse o domingo, né? Faz muita falta aqui. Esse mar de gente movimenta muitos empregos. Cada barraca tem cerca de 5 funcionários. São quase 200 trabalhadores por jogo, fora os ambulantes. Para Tiago, o futebol é um complemento da renda. Quem depende do negócio para viver tem sofrido. O dinheiro da barraca fazia muita falta no nosso trabalho aqui, mas tem muitos que estão sobrevivendo com a venda de marmitex, recebendo verba do governo, né? O presidente da Federação Mineira de Futebol e representantes do Departamento Médico de Atlético, Cruzeiro e América se reuniram com o secretário de Estado de Saúde para tentar viabilizar o retorno do futebol no estado. A proposta é que o Campeonato Mineiro voltasse no dia 26 de julho, com partidas sem a presença de torcedores. Os jogos não poderiam ser realizados nos centros de treinamento porque não há estrutura para transmissão dos jogos. Com isso, a opção seria jogar no Mineirão, Independência e Sesc Venda Nova. O governo ficou de avaliar essa possibilidade. Caso seja aprovado, será então a vez da Prefeitura de Belo Horizonte liberar ou não a realização dos eventos. E esse pode ser um dificultador. No dia 30 de abril, em entrevista à ESPN Brasil, o prefeito Alexandre Calil criticou a possibilidade de retornar o futebol e classificou como um descolamento da realidade. No entanto, no mês seguinte, autorizou que o Cruzeiro voltasse a treinar na Toca da Raposa. Os casos de coronavírus têm aumentado na capital. Os números de mortos também. E isso pode pesar. Péssima notícia para Sandra. Parada certa no entorno do Independência tem funcionado assim, com a porta quase fechada. Estou funcionando com meia porta, entrei no iFood 99, mas pedido às vezes tem de 15 em 15 dias. O 99 Food já tem 2 meses, eu tive 3 pedidos até hoje. Tá muito difícil. O Horto se adaptou ao futebol. Várias casas viram bares em dia de jogo. Se o futebol voltasse sem torcida, para muitos deles nada mudaria. Ou teria quem desrespeitasse o isolamento. A torcida que é mais nova, mais jovem mesmo, que não tem risco, não vai respeitar, né? Vai acabar vindo, porque gosta do time, gosta do clube. O futebol dá saudade. Pessoas que estão além das 4 linhas dependem dele para viver e estão sofrendo com os portões fechados. Pelo menos abrir com a torcida, mesmo que seja menos, diminuir, mas ter alguém no estádio, né, para ajudar. Porque aqui o bairro inteiro, né, é comércio. Aí, Nath, reportagem lá de Belo Horizonte. Eu até tinha me esquecido que o Alexandre Calil era o prefeito de BH. Vai ser difícil o futebol rolar lá, hein? Ele relutou bastante, assim, para deixar que os times voltassem aos treinamentos. Tudo começou porque o centro de treinamento do Atlético Mineiro fica em Vespasiano, né? Não fica em Belo Horizonte. Então o Atlético Mineiro voltou aos treinamentos e o Cruzeiro queria o seu direito para voltar também aos treinos. Né? O centro de treinamento do Cruzeiro fica em BH. E aí ele meio que foi forçado a deixar, né, abrir que o Cruzeiro pudesse voltar aos treinamentos também. É uma data já um pouco mais longa, né, Vinícius? A gente vê no Rio de Janeiro começando agora, já é no dia 26 de julho. Então já é uma perspectiva um pouco mais para frente, mas eu estava vendo essa reportagem e me lembrei, no ano passado eu tive uma experiência no Independência, fui fazer um jogo lá no Independência e realmente, assim, o estádio fica no meio de um bairro, ruas pequenas, ruas ali residenciais mesmo, mas todo mundo se adapta em dia de jogo, né? Casa, mas vira comércio em dia de jogo para aumentar um pouco a renda. E é mais um impacto dessa pandemia no futebol indiretamente. A gente pensa somente no clube, somente no jogador, mas e as pessoas que trabalham ao redor. Então, muita gente está sendo atingida por essa paralisação do futebol e a gente espera que isso passe logo para que o futebol volte, para que os jogadores voltem a exercer suas profissões e que essas pessoas também indiretamente atingidas também possam ter suas vidas normalizadas. E a gente fica na torcida que possa voltar o mais rápido possível. Muito obrigado, viu, Nath? Abração, Vinícius. Vou sair da participação, mas vou ficar atenta ao tom maior. Combinado, então. E
para você. Até segunda. Até segunda, bom final de semana. Muito obrigado, Natália Freitas, aqui na nossa primeira parte do nosso programa. A gente vai para uma rápida parada e aí na sequência vem os destaques da Jordana Ágata. Não sai daí, a gente volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimo. Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui no nosso Sagres em Tom Maior, no sistema Sagres de comunicação. Lembrando que o tema do nosso programa de hoje, ele está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. O ODS 3, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, faz parte da Agenda 2030 da ONU e o Sistema Sagres de Comunicação apoia a Agenda 2030 e por isso a gente vai explicando, apresentando, falando um pouco da agenda, mas mostrando como a gente pode ajudar a desenvolver estes 17 objetivos. E para participar comigo, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a Jordana Ágata, jornalista aqui do Sistema Sagres, e a Bia Nóbrega, que ela é coach, mentora, palestrante, conselheira e executiva há mais de 22 anos. Ô Jordana, eu estava te perguntando antes, primeiro boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tom Maior. Cadê seu girassol? Então, Tôndola, ele tá mais atrás agora, porque eu sou assim, quando eu limpo casa eu tenho que mudar as coisas de lugar. Agora eu tô com um quadro aqui do lado e o girassol tá lá atrás. Não, e é bom que tem vários. Tá, gente. Olha, o Euler tá te cornetando aqui, mas eu não vou falar, viu, Jordana? Eu não vou falar em respeito a você. Não, assim, eu fico curiosa, né? Mas a gente começa. Depois eu te mando pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, assim e tal. Ele tá te cornetando aqui. Daqui a pouco você vai poder responder ele à altura. Tá bom, e participando conosco também a Bia Nóbrega. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito obrigado pela disponibilidade de falar um pouco conosco aqui no Tom Maior. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Jordana, temos Bia Nóbrega aqui para bater um papo com a gente sobre o que hoje, hein? Nessa história do girassol, eu até esqueci de dar boa tarde para a Bia, né, Bia? Uma ótima tarde para você também. E o nosso assunto de hoje, né, com a Bia Nóbrega, que ela é coach, mentora, palestrante, está há muito tempo, né, na área de recursos humanos, de RH. E a gente vai falar hoje sobre a neurolinguística, né? E eu queria que você explicasse para a gente o que é a neurolinguística, para que ela serve? Então, a neurolinguística é utilizar a linguagem do cérebro para que a gente possa conseguir resultados específicos, né? Com com atitude, né? Principalmente, né? Não é mágica, na verdade é uma ciência desenvolvida há muitos e muitos anos, que busca nos dar consciência das nossas atitudes e a gente, de fato, optar por falar numa linguagem mais próxima à linguagem do cérebro, né? E assim alcançar os resultados que a gente deseja. Entendi. E como que funciona?
Então, na verdade, é muito uma reflexão, né, de o que fazer, como fazer e fazer, né? Então, antes da gente de fato fazer, é um processo no qual você compreende que somos parte de um conjunto mais amplo, né? Somos parte de um sistema e que todos nós temos as nossas preferências, todos nós temos intenções positivas, e isso é uma coisa muito legal da neurolinguística, né? Todo o nosso comportamento ele tem uma intenção positiva para quem executa, né? Então, para aquela pessoa, aquela é a melhor forma dele conduzir um tema, né? E a partir do momento que você entende que todos nós temos processos internos, processos estes que nos suportam, a gente passa a compreender melhor o outro e se conectar num outro grau de conexão com o outro, né? E por isso que a gente fala que ela é tão próxima da qualidade de vida, né? Ô Bia, eu vou compartilhar uma experiência. Eu, durante a escola, nunca gostei de inglês. Sempre preferi línguas latinas. Mas, sendo jornalista, tinha que estudar inglês. E aí eu encontrei uma escola de idiomas que ela dizia que usava duas técnicas, neurolinguística e acho que chama mnemônica. Era uma coisa assim, que era de memorização. Que tem a ver com memória. Isso, tem a ver com memória. Eu me encantei para o inglês de uma forma tão diferente. Como é que, dentro do estudo, antes da gente ir para a qualidade de vida, como é que eu observo essa neurolinguística como um estudo ou como uma qualidade de vida? Mas como é que eu percebo, como é que eu deveria ter percebido ela nesse curso que eu fiz de inglês? Então, quem pratica a neurolinguística aprende a organizar as informações e as percepções de uma forma diferente, né? Então, provavelmente, quando eles estavam usando com você programação neurolinguística, eles estavam encontrando formas de que você colocasse significado naquele aprendizado, né? Então, de um lado, eles usavam a memória. Provavelmente você usou técnicas que repetia. Sim. É isso? Sim, era de repetir todos os dias. Isso. Então, a segunda parte da metodologia deles. A primeira parte é que tinha uma estrutura, provavelmente, muito mais organizada, de como organizar as informações dentro do seu cérebro e como você gerar significado. Porque, no fundo, quando a gente gera significado na nossa atitude, a gente passa a ter uma relação diferente com o nosso comportamento, né? Então, passou a ter um significado para você diferente a língua inglesa. E por isso que, de repente, você começou a gostar, você começou a falar com mais naturalidade, assim como você tinha o espanhol, né? Provavelmente antes, né? Jordana, tá vendo? Organização é tudo na vida. Até o cérebro gosta. Passando um pouco agora para essa questão de qualidade de vida, né? De que forma que a neurolinguística, a gente pode utilizar a neurolinguística para melhorar a nossa saúde mental durante esse período de isolamento social? Então, né, acho que a primeira coisa é assim, né? Até ouvi ontem a CEO da Copenhagen falando isso. Vai passar e as relações vão continuar. Então, nesse momento, é muito importante a gente cuidar dessas relações, né? Não é só cuidar da saúde física, mas principalmente cuidar da saúde mental, né? Do ponto de vista emocional, das emoções, do ponto de vista dos pensamentos, né? Do intelecto, mas também do social. É hora da gente cuidar das relações, por quê? Porque se nesse momento eu tomo decisões estressada, eu tomo decisões muito ansiosa, provavelmente eu vou descontar no meu marido, eu vou descontar no meu filho coisas que são minhas. E aí a pandemia vai passar, mas o que eu fiz, já fiz. O que eu falei, já foi falado. O que eu vi, já foi visto. O meu comportamento já aconteceu. Não voltamos atrás, né? Então, a neurolinguística, ela, do meu ponto de vista, ela pode ajudar muito a gente quando a gente entende que tudo que a gente fala, um suspiro, um sorriso,
um olhar cabisbaixo, um tom de voz, tudo comunica. Então, o tempo todo eu estou me comunicando com o outro. O tempo todo eu estou transmitindo alguma informação. E esta informação, a partir do que a pessoa recebeu, é o resultado da minha comunicação. Eu querendo ou não. Né? Então, então, acho que a partir do momento que eu entendo que o tempo todo eu estou me comunicando, a partir do momento que eu entendo que eu vejo o mundo de um prisma, você vê de outro, e nenhum dos dois é verdadeiro. Ele é uma percepção, né? Então, você está me vendo por uma lente, literalmente, né? Por uma câmera, mas também pelo o seu próprio olhar, né? E a gente brinca, né? O mapa não é território, né? O primeiro pressuposto básico da PNL é o mapa não é território. O Brasil não é o mapa do Brasil. O mapa é uma representação do Brasil. Então, quando você me vê, Jordana, você vê uma representação da Bia, né? Com o seu olhar, com a sua vivência, né? Então, às vezes eu até brinco, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, mas ela tá com um monte de cabelo branco. Sim, porque na pandemia eu estou mantendo ao máximo que eu posso o meu confinamento, né? E às vezes a pessoa fala, nossa, como ela vai para a TV de cabelo branco? Mas no meu mapa, não tem problema eu estar aqui de cabelo branco. Ontem, inclusive, me tocou uma ligação às 8h40, vídeo do jurídico do banco, onde eu trabalho. E eu atendi de camisola. Claro, era uma camisola moletom, né? E assim... É isso, né? Acho que a pandemia também nos trouxe muito isso, né? As pessoas entraram dentro das nossas casas, eu estou dentro da sua, você está dentro da minha, né? E então a gente tem agora um outro olhar, e acho que a PNL mostra muito isso. Então, assim, não existem verdades, existem percepções da verdade, né? Uma outra coisa que eu gosto muito é que, assim, não existem fracassos, apenas resultados, né? Então, quando eu faço alguma coisa que a pessoa fala, nossa, que horror que ela foi. Ok, pode ser um horror para ela, pode ser um horror até para mim. Mas eu vou aprender com isso. Então foi um resultado não bom, mas foi um resultado. A próxima vez, se eu aprender com essa, vai ser melhor. Bia, e eu acho que todo mundo, até estava conversando na redação, a gente tem vivido nesse período de isolamento altos e baixos. Então tem dia que você está mais disposto, animado, e aí tem dias que parece assim, tem segunda-feira que já parece sexta, a gente já perde a noção de dia, de data, aí chega uma sexta-feira como hoje, você já dá uma respirada funda, você já está sentindo mais esse cansaço. Que a neurolinguística, né, se conhecer um pouco esses sinais do cérebro, de trabalhar um pouco esse aprendizado, essa novidade, essas informações, vão me ajudar no dia a dia de quarentena. Já que eu estou em casa, eu protejo o meu físico, mas como em casa eu também posso proteger a minha saúde mental. Até aproveitando no embalo, pesquisa, estava conversando com um colega aqui da Renatos, a pesquisa, a palavra mais buscada do Brasil no Google, sexta às 9 da manhã, saúde mental. Olha, então, a programação neurolinguística também diz que as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas, naquele momento, né? Então, a gente entender que nós todos, neste momento, estamos escolhendo diante das nossas melhores possibilidades. E acho que a gente precisa, então, compreender o outro, mas principalmente se compreender, né? A pandemia nos trouxe para olhar mais para nós, para dentro de nós. Qual é a minha necessidade nesse momento? Como que eu consigo ter dentro da minha casa o meu momento, o meu espaço, o meu momento de trabalhar, o meu momento de estudar, o meu momento de cuidar da casa, mas o momento também de ficar no meu cantinho. Então é uma hora da gente aprender muito sobre respeito, né? É uma hora da gente aprender muito que se não está dando certo o que eu estou fazendo, eu preciso mudar, né? Então eu preciso aprender a respirar,
eu preciso aprender eventualmente técnicas de viver o aqui e agora, né? A pandemia também nos ensinou muito isso, né? Não adianta eu querer planejar muito amanhã, né? Eu sou responsável por RH, né? E qual é a pergunta que mais me fazem? E aí, quando a gente volta? E aí a resposta que eu digo, quando tivermos segurança. Ponto. Não sei quando. Não tem o que dizer. Né? Não tem. Então, assim, não adianta a gente planejar muito distante. A gente tem que, de fato, viver um dia por vez. Acho que a pandemia nos ensinou a viver um dia por vez. E se não está dando certo de um caminho, é hora de mudar. E mudar rápido. Né? Então, se eu estou chegando na sexta exausta, será que eu poderia fazer algo diferente na semana que vem para na sexta eu chegar num outro astral no final da semana? E mais do que isso, né? Acho que todos nós, no fundo, sabemos o que temos que fazer, mas a gente tem que olhar lá para dentro, qual é a minha necessidade, né? E uma coisa que eu também gosto muito de uma mentora minha, a Márcia Luz, que é o seguinte, lembra no avião, o que eles dizem? Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar no outro. A pandemia tem que nos lembra também disso. Primeiro cuide de você. Só depois você vai conseguir ser o melhor marido, o melhor namorado, a melhor esposa para outra pessoa, o melhor filho, a melhor mãe, né? Se você primeiro for bem para você mesmo, primeiro você cuidar de você mesmo, né? Então acho que isso são coisas bastante importantes da gente entender nesse momento e realmente viver um dia por vez, respirar, quando estiver no limite, respirar e lembrar dos seus valores, o que é importante para você, né? Então, se para você é importante o seu casamento, respira e antes de fazer uma besteira, né, pensa, poxa, esse casamento é importante para mim, o que eu posso fazer para cuidar dele, né? O que eu posso fazer para cuidar do relacionamento com meu filho e assim por diante, né? Tomar decisões baseadas em nossos valores. Muito bom. Tem mais algum questionamento, Jordana? Sem mais perguntas, Tom? Eu tô aqui refletindo bastante, assim, é um tema bacana pra gente deixar aí pro final de semana, da pessoa refletir. Tem alguma sugestão de leitura, sei lá, algum livro, algum documentário que a gente aproveita o final de semana para a pessoa... Vou te pegar de surpresa, Bia. Então, assim... Eu fico pensando. Eu vou dar até esse tempo para ir pensando e tal. De repente... Eu aqui só pesquisando o nome correto. Porque, assim, aproveitar o final de semana, onde a gente tem que ficar em casa, as opções de lazer são em casa. Quem sabe uma boa leitura relacionada à neurolinguística pode ajudar as pessoas a esse respiro, a puxar esse oxigênio e a encontrar o caminho a quem está trabalhando e se vê envolto demais no trabalho, ou aquele que perdeu o trabalho e está desesperado com a situação, que os desesperos também são várias perspectivas diferentes também, né, Bia? Dá para a gente falar até mais sobre isso, mas... Sem dúvida. Que dica, que sugestão tem essa de formação? Estou aqui olhando para os livros, estou aqui pensando, tá difícil, hein? De bate pronto uma sugestão. Existe uma questão, que é uma reflexão interessante, que são dos nossos sabotadores. Então, o livro é Inteligência Positiva. Ele é um livro bem interessante, baseado em psicologia positiva, e ele tem 2 testes dentro dele, tá? Se você, no meu site bianobrega.com.br eu tenho os links para os testes, tá? São testes online para você fazer uma reflexão do seu nível de inteligência positiva hoje e dos seus sabotadores. E o relatório, não precisa nem comprar o livro de cara. O relatório, quando vem para você, já vem com muito conteúdo para uma reflexão boa e profunda, tá? Principalmente a gente aprender a suspender o nosso crítico, né? Que critica primeiramente a nós e todos ao nosso redor. Bacana, muito bom. Gostei da dica. Vou acessar o site e vou buscar, viu? Eu quero saber quem são meus sabotadores, quero eliminar todos.
Isso aí. E também no YouTube tem o meu canal Auto Coaching, que eu tenho bastante conteúdo curto, bastante tema que talvez tenha algum que interesse a vocês. E se não tiver, me peça que eu desenvolvo. Bom? Muito bacana. Muito obrigado, Bia, pela sua participação e por compartilhar essa experiência positiva para nós. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Jordana. Tchau. Tchau, Bia. Tchau, Jordana. Obrigada, que você cuide bem dos seus girassóis, viu, Jordana? Ô, Tom, antes de ir embora, antes de dar boa tarde, tchau, assim, pra todo mundo, eu quero dizer pro Euler que eu limpo casa sim, tá? A minha casa está limpa, eu limpei hoje de manhã e é muito organizada, você dá licença. Eu vou continuar cuidando bem dos meus girassóis. Com certeza. O Euler ouviu. Recado direto e o tique verde já chegou, viu, Jordana? Jordana Ágata participando conosco, a Bia Nóbrega também. Grande bloco com informações muito importantes para nós. A gente vai para uma rápida parada e na sequência tem muito mais Tom Maior aqui na Sagres. Tom Maior. Tom Maior. Nasci em Pires do Rio, perdi a visão aos 9 anos, estou em Goiânia há 14 anos, tenho 2 filhos, o Jean e a Jamila, já trabalhei como auxiliar de radiologia, meu grande sonho é trabalhar numa rede de telemarketing. Meu nome é Jane Vieira dos Santos, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui no nosso bloco final do Sagres em Tom Maior para receber Johan Germano, papai de novo, hein, Johan? Boa tarde, tudo bom? É isso aí, Tôndolo. De novo, boa tarde para você e para quem nos assiste aqui no Tom Maior da Sagres TV e também na Sagres 730. É bom estar de volta nessa sexta-feira. O João vai ganhar um maninho ou uma maninha? Pois é, vai vir uma maninha. Agora vai ser João e Maria, viu, Tôndolo? A gente está só na expectativa. Muito bom. João, eu quero te chamar para acompanhar essa reportagem dos estudantes mineiros que criaram um projeto que troca lixo por água. Vamos conferir a reportagem da Carolina Lamonier. Bárbara e Juan, estudantes da UFMG, tiveram uma ideia bem inovadora para o momento atual que pede mais cuidado com o meio ambiente. Eles criaram um projeto para a população trocar lixo por água. O que eles não esperavam era vencer um concurso organizado pela NASA para ajudar no combate ao novo coronavírus. A nossa ideia veio do desafio da NASA, onde o nosso tema se chamava Uma Nova Perspectiva, que propunha uma solução para entender os dados sobre o tráfego humano nos parques, praias, pontos turísticos. Esses dados nos mostraram que o maior impacto ambiental, onde possui pessoas circulando, é o lixo. E devido a isso, nós criamos uma proposta onde o lixo seria reduzido e teríamos uma grande vantagem para o planeta. Irão ter locais de coletas onde a pessoa pode depositar seu lixo reciclável e ganhar Watercoins, nossa moeda virtual de pontos, que podem ser trocadas por água mineral ou água potável, que você pode usar para o consumo próprio ou doar litros de água para locais sem acesso. Esse lixo reciclável, ele vai ser transformado em filamentos para impressora 3D. O evento foi todo online. Reuniões virtuais fizeram parte da rotina da equipe chamada Megazord, que contou também com 3 participantes paranaenses e um goiano. E eles precisaram correr contra o tempo para elaborar todo o projeto em no máximo 48 horas. Nos dias 30 e 31 de maio, nós participamos de um evento online da NASA, chamado NASA Space Apps Challenge, no qual a NASA disponibilizou uma série de desafios que a gente tinha que escolher um e resolver ele. Ela também disponibilizou uma plataforma chamada Discord para a gente fazer nossas reuniões e entrar em contato com mentores. E o nosso principal desafio nesse evento todo
Foi o pouco tempo que a gente teve para fazer. Depois de conquistar o título nacional com o projeto Cashback Warrior, o objetivo agora é vencer adversários de outros países na próxima etapa da competição. Enquanto isso, comemoram os prêmios, o direito a uma consultoria para o desenvolvimento do projeto e de ser um incentivo para outros estudantes sonhadores. A nossa ideia é fazer com que o lixo seja reciclado ainda mais depois que as coisas voltarem ao normal, já que agora, durante a pandemia, os estudos comprovaram que os índices de poluição reduziram em diferentes regiões do mundo, e a ideia é que isso continue diminuindo cada vez mais. Agora, nós precisamos trabalhar mais no nosso protótipo e atualizá-lo. E também precisamos de parcerias, fornecedores de água, de recicláveis e principalmente de equipamentos médicos, entre outros. Nos trouxe uma quantidade muito grande de conhecimento que vai ajudar bastante no nosso futuro. E uma dica que eu tenho para dar para todos os estudantes, porque eu sou estudante do ensino médio e estudo programação também. Minha dica é que você participe, porque você vai adquirir um conhecimento e vai compartilhar seu conhecimento. E essa troca de conhecimentos é uma maneira de transformar o mundo. Johan Germano apertando o play do microfone. Ideia bacana, né, Johan? É isso, Tondo. Essa moda podia pegar, viu? Seria uma boa, né? A iniciativa que a gente mais precisa nesse momento exatamente é de criatividade, né? E a gente espera exatamente que essas ideias, essas boas ideias a serem compartilhadas, saiam exatamente dessas mentes mais jovens, né? Porque são exatamente eles que vão transformar o futuro. E é o presente que está pedindo socorro, né, Tondolo? E é verdade, o presente pede socorro, nem o futuro. Johan, eu fiquei esperando o seu comentário hoje. Natália entrou com o microfone desligado? A Natália entrou. Pois é, hoje eu não consegui exercer o meu direito de resposta, então, em relação à Natália. Não tão bem quanto a Jordana fez com o Euler, né? Mas na próxima vez eu vou ficar mais atento. Você terá direito à réplica. É isso. Johan, obrigado. Hoje deu certo, hoje eu não esqueci, não. Não, hoje foi perfeito. Obrigado pela sua participação, bom final de semana e até segunda-feira. Valeu, Tondolo, até segunda-feira, um grande abraço a todos. Com o Johan Germano, os destaques dessa reportagem aí especial, a gente encerra a edição desta sexta-feira do nosso Sagres em Tom Maior. Nós voltamos na segunda-feira com muitas novidades para você. Fique ligado. Um grande abraço e até lá. Tom Maior. Tom Maior. A Fundação Pro Cerrado para mim foi muito importante, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida demais. Hoje eu sou uma pessoa mais aberta, mais comunicativa e hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi lá. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados.